E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre como que a comunidade deveria agir politicamente, né? Porque a gente está vivendo entre um embate aí, que é basicamente valores masculinos sobre valores femininos, né? Onde é natural da próprio decorrer do que eu chamo de aceleracionismo, os valores femininos tomarem conta. Aconteceu isso com Roma também, geralmente vem embutido de muita assistência social, né, o welfare state. O que acontece? Como o dinheiro brasileiro ele é endereçado, então tanto faz qual que é o governo, sendo de esquerda ou de direita. De esquerda eu entendo que é um pouco pior. O dinheiro é endereçado, né? É endereçado para saúde, para educação, para saneamento e piriri pororó, que foi estabelecido lá na Constituição, né? Que é uma Constituição meio Frankenstein, que pegou uma parte do capitalismo, uma parte do comunismo, tentou fazer uma salada meio que brasileiresca, né? E deu muito errado, né? O Brasil não conseguiu crescer. Meio que para você conseguir colocar todo mundo que está se formando, né, que está fazendo faculdade, que está conseguindo uma profissão, o Brasil ou qualquer sociedade, né, que a China meio que tem esse dilema, todos os países têm que crescer pelo menos em média 2%. E o Brasil não consegue crescer. Na verdade, tem até uma recessão. Então, basicamente é isso. Então, tanto faz se o governo for de direita e de esquerda, porque o dinheiro é endereçado, o executivo não consegue governar, né? Porque aí você vai depender muito de emenda, você vai ter que agir politicamente, tanto que Bolsonaro não conseguiu, porque o Lula ele tem mais traquejo político, e o STF tá do lado dele, ele consegue ainda implantar, você viu que o Haddad conseguiu emplacar umas taxas, mas não é o que eles queriam, né? O que a esquerda quer é um governo socialista, e você vê que eles não conseguem, e o que a direita quer, vamos dizer assim, menos Estado, menos poder e influência do Estado na vida do indivíduo. Existem várias coisas que é mais pautado pela direita, que com esse consórcio, né, STF, elite, funcionarismo público, mais a esquerda, governa o país e praticamente estamos em fechamento de regime, né? Eu não sei o que vai ser pós-2026, né? Então, basicamente é isso. Aí, o que é machosfera considerável? Cara, tanto faz direita e esquerda. Você pode ver que quando foi o Bolso lá, ele foi o presidente mais feminista da história, passou um monte de pautas aí, feminismo, e o feminismo é um braço da esquerda. É um braço da esquerda revolucionária, né? Do marxismo. Isso daí é inegável. E o político ele quer voto, então ele não vai querer entrar em conflito com alguma parte do eleitorado, entendeu? Então é muito complicado isso daí. Porém, entretanto, todavia, o que tá acontecendo, o negócio tá apertando, rapaziada. Com essa lei agora de misoginia, vai ser mais ou menos assim, né? Você não vai poder falar sobre relacionamentos com o viés e com a perspectiva masculina, só vai ter a feminina. Então vai ser uma ditadura da narrativa, não vai ter isso daí, né? Exemplo, todo homem, ele tá procurando maximizar a estratégia sexual dele, e toda mulher está procurando maximizar a estratégia sexual dela, independente de como você é na vida, né? Então, só que o homem, ele tem um senso mais de realidade do que a mulher, por causa do que o feminismo colocou todas elas como nota 10. Com a machosfera não existe isso, né? Então, já tem essa diferença. Então, basicamente é o seguinte. Então, um cara lá, ele trabalha, ele cuida da saúde dele, ele faz Lux Max, ele cuida da pele dele, ele é funcional para a sociedade, ele tem o dinheiro dele, tem a casa dele, ele tem uma certa independência. Aí ele procura uma mulher mais jovem, ele quer uma mulher mais jovem, né, que tenha uma boa criação, um certo nível de pureza para ele formar uma família, né, uma mulher meio que ele considera decente, e ele não quer uma menina com sobrepeso e que tenha um nível de cultura ali. Se você expressar isso na realidade, ou através de canais, ou publicamente, uma pessoa pode se sentir ofendida e te processar e você ir preso. É esse nível. Aí agora é a decisão de vocês, porque eu acredito que vocês vão ter que tomar partido sobre isso, e eu vejo poucos candidatos que estão dispostos a comprar essa briga. Eu vejo poucos. Não existe candidato que é atrelado com a nossa pauta. Existem alguns advogados, algumas advogadas,
alguns artistas, poucas pessoas estão aderentes e querendo comprar essa briga. Não tem. Só que algumas pessoas se destoam como parlamentar e como pessoas que têm influência e poder para fazer alguma coisa. De toda a direita bolsonarista eu não vi ninguém. A direita bolsonarista é muito daquilo ai, olha a hipocrisia da esquerda, mas eles não fazem nada, cara. O Nicolas, vamos falar a verdade, o Nicolas é um influencer político. Ele é um influencer político. O que ele faz, ele vai lá trabalhar e ele engaja as redes dele para ter aquele like fácil. Me fala aí alguma pauta que o Nicolas aprovou, alguma coisa muito importante aí que ele fez, que barrou alguma coisa e tal. Nada. Me fala algum candidato bolsonarista. Nada. O que aconteceu é que o Bolsonaro foi cucado, né? Entrou um monte de ovos de cookie lá no ninho deles lá, e eles estão se alimentando da provisão lá dos likes e da popularidade do Bolsonaro. Eles são chupim, rapaziada. Todo mundo que entrou lá, desde a época do Frota, desde a época da Joyce Hasselman, são chupim, entendeu? Eles querem likes, eles querem crescer a rede dele e estão loucos pra dar uma bota do Bolsonaro e ficar com o spoiler. Então, basicamente, vocês vão ter que tomar atitude. Quem é que faz alguma coisa? Porque vai ser assim. Tipo, se você manifestar algum tipo de decisão, não precisa ser online, em redes sociais, pode ser até numa conversa. Se uma mulher se sentir ofendida, ela tem agora esse amparo de chegar numa delegacia e falar, ó, eu me senti ofendida por ser mulher porque ele falou que não fica com mulher com sobrepeso. Eu me senti ofendida e eu quero que ele pague. Então você pode pagar tanto com dinheiro ou indo preso. Então, quem que vai barrar isso daí? Você precisa de parlamentar. E você precisa de parlamentar que tenha força e tenha coragem para falar algumas coisas que é contra esse tipo de lei, né? Porque é uma lei que praticamente vai anular, vai ser uma ditadura mesmo, uma ditadura da narrativa, vai anular qualquer perspectiva, ninguém vai querer se arriscar, entendeu? Porque todo mundo tem uma família, todo mundo vai ter uma casa, eu não tenho, tipo assim, o que perder, né? Porque eu não tenho família, eu tenho outras fontes de renda e eu não dependo tanto do canal, então eu saio. Beleza. E agora pensa um cara que só trabalha o canal, tipo o Bruno Giglio, você vê que ele tá pegando pesado mais ainda e tentando pra travar essa narrativa. Tipo assim, não, cara, você não pode tampar a voz das pessoas, entendeu? Que é o que o governo vai fazer pra proteger, é o genocentrismo, né? Então se uma mulher se sentir ofendida, porque você já vai ser considerado da rede, né? Não interessa se você não você vai ser considerado. Se você falar alguma coisa, ó, as meninas estão muito tatuadas, tá tendo um comportamento que eu acho nocivo pra relacionamento, hipergamia tá muito escancarada, é muita troca de relacionamento, já era. Você vai ser colocado como misógino e vai cair na lei de misoginia. A única pessoa, o único parlamentar que eu vi que falou alguma coisa que flerta mais com o público masculino, que fala, não, isso realmente tem razão e que vai ter meu voto, provavelmente, porque querendo ou não, eu já tive minhas discordâncias do MBL, mas não tem como negar que o trabalho deles são foda. Os caras montou o partido, tudo. E é o que eu tô vendo, cara, que na verdade, o que existe são influencers de direita. E eles conseguem o voto por serem influencers, mas eles não são políticos. Eles não conseguem aprovar nada, eles não têm pauta, eles não têm nada. Eles agem por benefício próprio pra conseguir se manter lá. Eles replicam o próprio poder, entendeu? Então não sai nada. Me fala aí alguma coisa que o Nicolas fez, ele não faz nada. Ele não faz nada, né? Me fala alguma coisa que o Bolsonaro, que os filhos do Bolsonaro têm, não sai nada. Em setembro, o Kim, ele postou esse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês e que a gente já fala isso há anos, né? Provavelmente é uma pauta que ele já viu e já vem questionando. Ele conseguiu a aprovação das autoescolas, da máfia das autoescolas. Existem várias coisas que o Kim tá fazendo e que eu sei que muita gente não gosta dele, principalmente da direita, porque ele é aquele voto nulo, né, que eles falam que deu poder e fez o PT voltar, mas agora vocês vão ter que fazer uma decisão entre o mal menor. É o único grupo político que você vê que o Renan, ele se posicionou a favor do Red Pill, e ele é um candidato à presidência, isso é corajoso, porque ninguém vai fazer isso da direita. Duvido que o Flávio vai fazer isso. E ele postou vídeo sobre isso, que se eu não me engano até o Ryan falou. Então, eles têm coragem, é o único grupo político que pode fazer alguma coisa, porque não vai ter mais comunidade. Vai ser muito difícil o cara se arriscar, ele não vai querer, só se você for retardado, né, de você querer se expor em rede social com uma lei que vai, daqui a pouco chega um processo judicial de 30 mil pra você pagar, pra uma mina nada a ver que se sentiu ofendida. Provavelmente vai ter várias feministas que vai aproveitar pra fazer isso.
Vai ter várias feministas que vai, me senti ofendida, vou abrir uma ação aqui contra esse menino aqui. Ninguém vai querer se arriscar. É porque o meu canal é pequeno, então a maioria do meu público é masculino, não chega. Mas se a mulher quiser fazer, ela vai fazer. Eu acho que pode vir a ser assim. Ditadura da narrativa. Então vamos ver o que ele falou aqui. Apresentei projeto para acabar com a pensão socioafetiva, aquela pensão que tem sido cobrada de ex-padrastos. Primeiro ponto é que quem tem obrigação de sustentar o filho é o pai, é quem fez a criança. O segundo ponto é que a gente está condenando as mães solteiras a permanecerem solteiras para sempre por causa de uma intervenção do Estado num relacionamento íntimo. Imagina você ter que provar em juízo que você não tem um relacionamento socioafetivo com aquele seu ex-enteado para não ser obrigado a pagar pensão para o resto da vida para um filho que não é seu. Tem estados que os casos estão aumentando de 40% a 60%, mostrando que uma verdadeira indústria está sendo criada. Foram mais de 500 mil de casos de pensões socioafetivas em 2023 e tem um caso até absurdo de um sujeito que fez o teste de paternidade, porque primeiro ele sustentou a criança pensando que ele fosse o pai, descobriu que ele não era o pai, ou seja, ele foi corno e o tribunal ainda condenou ele a pagar a pensão socioafetiva. Então esse absurdo precisa acabar. A intervenção indevida do Estado em relações de família, em relações pessoais, criando essas aberrações, inclusive de casos, né, do sujeito que tem a pensão comum, tem a pensão socioafetiva de uma pessoa e tem a pensão socioafetiva de uma segunda pessoa. Esse tipo de decisão esdrúxula precisa acabar e por isso que eu apresentei esse projeto para reverter essas decisões de tribunais que têm sido concedidas à revelia da lei. Então, ele se posicionou e criou um projeto para barrar isso daí. Me fala outro que tem algum projeto que beneficia o homem, né? A gente já fala isso há muitos anos, cara, esse negócio de pensão socioafetiva. Então, o que acontece é o seguinte. Pro MBL, pro Grupo Missão, pro Partido Missão, para as pessoas que estão dentro desse projeto deles, eles vão ter que sinalizar para um grupo masculino mais jovem. Entendeu? Eles vão ter que sinalizar porque os boomer inteiro é bolsonarista e o voto da esquerda é da esquerda, amigo. Não tente querer reverter voto de uma menina que já vem de classe média alta, que fez faculdade pública, principalmente em São Paulo, Zona Oeste, aqui no Rio, Leblon, esses lugares aí. Menina tatuada, cabelo vermelho, esquece. Esse voto já tá perdido. As mulheres estão cada vez mais indo para a esquerda. A maioria, entendeu? Então não vai, pro MBL, pro Partido Missão, não é interessante esse voto. Porque não vai vir. Então, eles estão tentando sinalizar para um público masculino, né? Um público masculino, jovem, estão vivenciando esses problemas de relacionamento, né? Hipergamia nas alturas, não conseguindo se relacionar com ninguém, as meninas só querem os shares e tal. E tanto que eles estão usando o linguajar, o Renan já tá falando de cope, tudo que a gente tá falando aqui, eles estão tentando sinalizar, eu tô com vocês, eu vou aderir a essa pauta e eu quero seu voto. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Vale a pena a comunidade investir nesse projeto deles? Vale a pena continuar no bolsonarismo? Porque na esquerda a gente não vai votar, né? Porque eles são contra a gente não vai votar contra o nosso próprio extermínio, né? Não faz sentido. A direita com Bolsonaro é um público boomer, autocentrados com as demandas deles, que já deram errado. Tudo a nossa herança de 1988 deu errado, não funciona. Quero ver de vocês, o que vocês acham? Né? Vocês são bolsonarista raiz, muitos de vocês são de esquerda, aí não tem o que fazer, né? Porque é a única pessoa que está fazendo algo, né? É só um parlamentar, então se eles tiver mais, provavelmente eles vão seguir pautas que não sejam tão esdrúxulas, né? Por exemplo, esse projeto de equiparar misoginia a racismo. Se já existe uma indústria da pensão socioafetiva, imagine a indústria que vai criar de mulheres denunciando caras por... ele falou isso daqui, eu não gostei, quero ser ressarcida como mulher. Então, essa pergunta que eu faço, o que vai ser 2026? Porque o que está montado, o cenário seria Flávio, Lula e Renan, né? Porque acho que pro Tarcísio não vai virar, né? Ele já tá com a mão aí na reeleição, e pros outros governadores também, provavelmente eles vão pro Senado, né? Alguns vão pro Senado. Então, é a pergunta que eu faço. O que vai ser de nós em 2026? Para onde vocês vão seguir politicamente, né? Valeu, pessoal. Até a próxima.
Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.